Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial sobre as normas de publicação do manual da American Psychological Association em sua 7ª edição. O objetivo do vídeo de hoje é fazer uma diferenciação entre o uso das aspas, do itálico e do negrito. O conteúdo desse vídeo especificamente é motivado por uma dificuldade que nós temos cotidianamente. Eu sempre sou questionado sobre isso quando as pessoas têm alguma dúvida e vêm e me perguntam: aqui eu uso aspas ou itálico, né? Ou, se não, eu vou ajudar algum colega, eu vou revisar um texto e percebo que o uso foi feito incorretamente dentro daquilo que propõe o manual. Tá? Negrito é um caso um pouco à parte, porque a gente não utiliza muito negrito no segundo manual da APA. Então, a minha ideia é que fazer essas diferenciações para a gente saber quando utilizar um ou outro símbolo, ou, na verdade, uma ou outra formatação do nosso texto, segundo o manual. Ok? Então, vamos começar pelas aspas. Primeiro, eu quero fazer uma ressalva, que é algo que me parece muito estranho, mas eu acho importante. As vírgulas e pontos elas ficam dentro das aspas e demais pontuações ficam fora das aspas. Tá? Ou seja, aqui o que eu estou querendo dizer é que se eu estiver escrevendo banana, laranja e maçã, eu vou escrever banana, laranja e maçã, tá? Com a vírgula dentro das aspas é estranho, porque aí a gente fica aspa com aspa dando as costas uma para outra, mas é a regra, é a norma. Agora, se eu tivesse um ponto e vírgula aqui, por exemplo, em particular, ele viria fora das aspas. Né? É isso que eu estou querendo dizer com vírgulas e pontos ficam dentro das aspas e demais pontuações ficam fora das aspas. Então vamos ver os casos em que a gente utiliza as aspas. Bom, quando eu quero me referir a uma letra, uma palavra, uma frase ou sentença como um exemplo linguístico ou em si mesmo. Né? Em si mesmo é uma tradução péssima minha do que está no manual. Por exemplo, se eu estiver escrevendo o seguinte: em cada tentativa o participante viu a letra M ou H. Então eu estou descrevendo o meu procedimento. Em particular, os participantes têm que responder diferencialmente a essas letras. Então eu vou colocar entre aspas para mostrar que eu estou utilizando isso como um exemplar daquela instância M ou daquela instância H. Ou quando eu estou dizendo quais são as opções de resposta do participante. Então, as palavras elas constituem as opções de resposta. Os participantes responderam sim, não ou não sei. Notem que eu coloquei as vírgulas dentro das aspas e o ponto também dentro das aspas, por mais estranho que me pareça. Vamos ver um outro caso aqui. Eu estou utilizando palavras ou expressões, nesse caso aqui, como exemplos linguísticos. Olha lá. Termos como retardado mental e portador de deficiência são inadequados para se referir blá 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 blá. Então quero fazer um argumento sobre o uso de determinados termos no uso cotidiano ou mesmo no uso por profissionais. Eu estou utilizando retardado mental e portador de deficiência como exemplos linguísticos. Então, para destacar que eu estou me referindo aos termos, eu tenho um termo aqui e tenho outro termo aqui. Tá? Então, estou utilizando exemplos específicos. Quero falar sobre palavras inadequadas para se referir a determinados grupos sociais ou a determinados tipos de transtornos mentais. Eu posso utilizar as aspas para fazer essa referência, ou mesmo para falar assim: olha, o termo transtorno ele é inadequado por isso, isso, isso. Então, o termo, entre aspas, transtorno, e aí faço a minha consideração, faço o meu argumento. Ok? Um segundo caso em que eu utilizo aspas para apresentar estímulos no texto, ou seja, os nomes dos estímulos ou as instruções dadas ao participante. Então, vamos começar por caso em que eu tenho os estímulos propriamente dito. Então, estou fazendo a descrição do meu procedimento. As pseudopalavras apresentadas foram cado, pefo e lugo. Pseudopalavras são conjuntos de caracteres, de letras, que soam como se fossem palavras no português. Cado tem uma sonoridade que parece uma palavra. Não é um conjunto aleatório de letras, é um conjunto que parece uma palavra, mas que não é. Tá? Não tem significado no léxico daquele idioma. Então aqui eu estou dando os exemplos e coloquei aqui entre aspas. Tá? Coloquei um asterisco aqui para dizer que as pseudopalavras
apresentadas foram Cado, Pefo e Lugo. Por quê? Porque alguns periódicos eles podem preferir, apesar do manual dizer entre aspas, eles podem preferir que você coloque em itálico. Então é importante olhar as normas de publicação do periódico específico, porque tem periódicos que usam o que eu chamo de pseudo-APA, ou seja, eles usam uma APA, mas é uma APA meio que pseudo, né? Aqui eles colocam uma exceção, ali eles colocam uma exceção, colar eles colocam outra exceção. Isso é muito chato, na minha opinião, porque você tem as normas, mas você tem as exceções às normas da APA, que já tem suas próprias exceções, então isso complica um pouquinho, tá? Mas é essa ressalva que eu faço. Outro exemplo. Então eu falei sobre instruções, por exemplo, né? Então quando eu estou dando as instruções ou quando eu estou falando de quais foram os itens que foram apresentados aos participantes, eu posso dizer um exemplo de item. Então estou falando aqui de um instrumento que mensura o comportamento sexual das pessoas, né? Comportamento, atitudes e desejos sexuais que pessoas têm. Então a pessoa respondeu um item ali, um instrumento de autorrelato, uma escala Likert ou tipo Likert de concordância, uma escala de frequência. Nesse caso era uma escala de frequência. Um exemplo de item foi: com quantos diferentes parceiros você já teve relações sexuais em sua vida? Então eu coloquei informação literal, porque isso é mais informativo do que eu dizer que os itens falavam sobre atividades sexuais. Peraí, o que você está chamando de atividades sexuais? Quando eu coloco entre aspas, a pessoa não tem dúvida sobre o que foi perguntado. Ela pode questionar a legitimidade de se perguntar aquilo, mas ela não pode dizer que ela não entendeu o que foi perguntado. O que foi perguntado está aqui, né? Por exemplo, também no meu procedimento, eu estou escrevendo lá: a seguir, o participante recebeu o seguinte comando: descreva todos os detalhes dos quais se lembra a respeito da pessoa com quem interagiu na sala anterior. Então tem uma cena experimental ali, no estudo de psicologia social, envolveu interações, e aqui eu estou dizendo exatamente o que eu perguntei. Porque dependendo da maneira como eu pergunto para o meu participante, eu posso induzi-lo a responder mais coisas, menos coisas. Então, em alguns casos é importante eu colocar as instruções que foram dadas ao participante. Se as instruções forem curtas, como é esse caso aqui, não tem nem 2 linhas completas, eu posso colocar no próprio texto do meu trabalho. Se as minhas instruções são longas e eu julgo que é importante apresentá-las na íntegra no meu texto, é melhor colocar como um apêndice ou um material suplementar, porque senão vai tomar muito espaço do texto e vai atrapalhar a fluência do trabalho principal. Então, se as instruções forem mais longas e forem ficar à parte, aí eu não preciso colocar as aspas, eu posso colocar o texto corrido nesse apêndice, por exemplo. Ok? Para introduzir palavra... Opa, um errinho aqui. Para introduzir palavra ou expressão como um comentário irônico, uma gíria ou uma expressão inventada ou cunhada. Geralmente, nesses casos, eu vou utilizar aspas apenas na primeira ocorrência daquela expressão. Tá? Não é bom que a gente fique utilizando muitas aspas no texto. Tem um pessoal aí em antropologia, que eu já tive o prazer de ler, o pessoal escreve muito bem, uma leitura muito gostosa, é muito prazeroso ler os textos, alguns textos mais contemporâneos do pessoal brasileiro mesmo em antropologia, mas eu acho que o pessoal usa excessivamente as aspas e me incomoda um pouco, assim, porque às vezes eu acho que é utilizado até de uma maneira um pouco abusiva, no sentido de que é usado em excesso. Então vamos a alguns exemplos aí do uso das aspas nesse caso. Uma das limitações do estudo é que a tarefa não induziu a um processamento profundo. Então, em tarefas de memória, comumente às vezes a gente fala que o processamento ele foi superficial ou profundo. Mas esse superficial e profundo dá uma ideia de topografia, que lembra um pouco a ideia de iceberg, né? A analogia do iceberg, da topografia de personalidade, né, do Freud, mas não é isso que a gente está querendo dizer. E parece que na falta de outra palavra a gente está utilizando profundo, mas não é profundo mesmo que a gente quer dizer. É um processamento mais semântico, né? Idealmente, se existir uma palavra que expressa aquilo que você quer dizer, não use uma outra que quase diz o que você quer dizer. Mas em vários casos, como a gente está falando da mente, do inconsciente, se for psicanálise, de coisas não palpáveis, né, de processos cognitivos, às vezes não existe uma palavra que expressa aquilo que a gente quer dizer. E aí às vezes a gente cunha uma palavra que já existe como a melhor aproximação daquilo que a gente quer expressar. Esse é um caso. Aqui tem uma citação de um artigo do Eigenmakers e colaboradores de 2018, que eu adaptei,
E ele está citando um termo cunhado pelo, não sei como pronuncia, mas é o Didier Renzer, um importante pesquisador na área de raciocínio, de racionalidade. E ele entende bastante estatística. Então, nesse trecho, ele está falando, neste sentido, a atual fixação no valor P é um ritual estatístico, que o Didier Renzer chama de o ritual do nulo. Então, foi um termo cunhado, né? Foi uma espécie de sarcasmo que ele utilizou ali para criticar essa nossa fixação no valor P, né? Como tendo que ser definido um alfa a priori de 0,05, etc. A nova estatística foi proposta por Cumming, que é o Jeff Cumming, que propôs a nova estatística. E aqui eu coloquei entre aspas, porque o nova aqui é no sentido de uma mudança de ênfase, mas não tem uma grande novidade. Né? As coisas que o Jeff Cumming fala já existiam antes dele. Né? Na verdade, ele só é um cara um pouco mais enfático que ergue uma bandeira mesmo. Né? Então, talvez nesse caso o uso de aspas aqui seja adequado, porque não é nova de verdade, né? Vamos então para um outro uso das aspas. Para introduzir um rótulo apenas no seu primeiro uso, tá? Então, estou falando ali do meu procedimento. Então, assim, ó, após 1/3 das tentativas, o participante viu uma tela de descanso que indicava blá 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 blá. Ora, veja bem, tela de descanso é um rótulo que eu estou utilizando ali para descrever o que acontecia. E o que indicava depois dizia o que acontecia ali. Sei lá, indicava para o participante que ele poderia sei lá, levantar um pouquinho, tomar uma água, ir ao banheiro se quisesse. Isso geralmente acontece em tarefas mais longas. Mas a tela não é um lugar para ele se descansar, repousar sobre ela. Né? Então, por isso, entre aspas. Ou então, as cenas do assalto e do passeio, mostrei umas cenas para o meu participante ali, e foram rotuladas para você, leitor. Foram rotuladas de negativa e positiva, respectivamente. Então, quando eu for descrever os meus resultados, as minhas análises estatísticas, possivelmente eu não vou fazer menção a assalto e passeio. Eu vou fazer menção a uma cena que ela tinha um cunho negativo, era algo ruim ali, ser assaltado, ou positivo, estar passeando com pessoas com quem eu gosto. Né? Então, eu vou fazer menção a isso, né? Principalmente se eu estiver estudando emoções e memória, vou fazer menção à valência da informação e não ao conteúdo literal da informação. Tá? Outro exemplo, para isolar o título de um artigo ou de capítulo de livro quando o título é usado no texto, tá? Não é nas referências, é no texto. Ou em uma atribuição de direitos autorais. Eu não vou falar sobre atribuição de direitos autorais aqui, mas é geralmente quando eu vou fazer uma figura ou uma tabela que é adaptada de uma outra fonte previamente publicada. Então eu vou falar assim, ali na nota de rodapé, adaptado de artigo xxxx, que é o nome do artigo. E vou fazer, tem uma estrutura específica, consultem o manual se for o caso de vocês estarem adaptando ou não uma figura ou tabela. Geralmente tem que se pedir a autorização à publicadora. Então, por isso eu não vou falar disso aqui, eu vou falar mais dessa primeira metade aqui. Então, eu peguei um exemplo real aqui, tá? Não é assim que está escrito no texto, mas eu peguei um exemplo que é verdadeiro. Então, basicamente, o Glover, em 89, publicou um artigo importante. E, recentemente, esses autores aqui, Van Gogh e Sweller, publicaram um artigo que claramente fazia menção ao Glover, e o título deles era um trocadilho com o artigo do Glover. Então, eu poderia escrever assim, em alusão ao trabalho seminal de Glover, Van Gogh e Sweller publicaram um artigo, e aí eu coloco entre aspas o nome do título do artigo deles. Tá? Estou fazendo menção aqui. Lá nas referências essas aspas não vão existir, elas vão ser, essa referência vai ser mencionada sem as aspas, tá bom? Mas como no texto eu trouxe o nome do título, achei importante trazer, por algum motivo, eu coloco entre aspas, ok? Bom, agora nós vamos ver os usos do itálico. Então ele é usado nos seguintes casos. Primeiro, quando eu tenho um termo, uma frase-chave, sempre acompanhado por uma definição. Tá? Geralmente a gente não usa muito para frase-chave não, apesar do manual dizer isso, é mais para termos. Geralmente quando eu tenho um conceito ali, sabe, um conceito-chave, um conceito que é importante. Deixa eu mostrar um negócio aqui em cima no meu texto. Perceba que lá no meu início aqui, quando eu falei, ó, aspas, vírgulas e pontos ficam dentro das aspas e demais pontuações ficam fora das aspas. Nesse caso, não é um termo-chave, mas nesse caso eu quis enfatizar, ó, dentro das aspas e fora das aspas. Nesse caso é um uso do itálico, tá?
Então, nesse caso, eu não preciso definir o que é dentro e fora, mas geralmente eu defino, né? Por exemplo, aqui, ó, quando a memória é testada em um teste critério subsequente, doravante, não, daqui em diante, referido como teste final. Então, teste final é isso que eu defini antes aqui já. Né? Então, isso aqui é um exemplo real que eu apenas traduzi, tá? Então, aqui seria um exemplo de uso de itálico. O termo psi denota processos anômalos de transferência de informação que atualmente não são explicados em termos de mecanismos físicos ou biológicos conhecidos. Então aqui eu estou citando um artigo muito famoso do Daryl Bem. Ele publicou um artigo sobre parapsicologia com 9 experimentos, alegando ter encontrado evidências para efeitos retroativos, né? Causalidade aconteceu na direção inversa, né? A causa sucedeu o efeito e não precedeu, como nós estamos acostumados no planeta, né, no universo. E aí ele tomou uma surra de uns caras aí da estatística bayesiana que criticaram o estudo dele e ele teve um direito à tréplica desse artigo. Enquanto ele está respondendo e criticando os bayesianos, ele começa a tréplica dele com a ajuda de alguns bayesianos também. E aí ele define o termo ali, que é o termo-chave dos estudos empíricos dele, dos 9 artigos. Né? Talvez aqui o termo correto seria o termo parapsicologia. Né? Em inglês eles usam o termo psi. Mas como ele está destacando que o que ele vai definir depois é esse termo aqui, ele está fazendo menção, né? Não uso aspas, eu uso itálico nesse caso, tá bom? Deixa eu ver se no meu texto aqui eu utilizei... Bom, eu não utilizei, mas eu poderia ter utilizado aqui, por exemplo... considera-se que o tamanho pupilar se relaciona com a dificuldade subjetiva da tarefa. Eu poderia ter colocado assim, por exemplo, considera-se que o tamanho pupilar se relaciona com o esforço cognitivo do participante. Aí poderia colocar assim, entendido como a quantidade de recursos de processamento que ele aloca em uma determinada tarefa. Sei lá, não ficou muito bonito, mas aqui seria um exemplo. O tamanho pupilar está relacionado ao esforço cognitivo do participante. Entendido como... Deixa eu definir esforço cognitivo, é um negócio muito abstrato, né? Deixa eu tentar alguma definição mais palpável. Não que eu ache particularmente essa definição muito palpável, mas seria um exemplo aí de uso também aplicando essa regrinha. Em títulos de livros, relatos, webpages e outros trabalhos, bem como em títulos de periódicos. Perceba que anteriormente eu falei que o uso de aspas era feito para artigos e capítulos de livros. Agora eu estou falando do título do livro e não do capítulo. Tá? Estou falando todo agora. Então, todos esses trabalhos culminou em seu grande livro, e aí que está em alemão, que é o livro do Hermann Ebbinghaus. Aqui não está no original, eu acrescentei aqui só para vocês entenderem, que é dele que estão sendo... Esse seu se refere a Hermann Ebbinghaus. Então está citando aqui o livro do Ebbinghaus, que foi o primeiro livro de memória publicado na história e da psicologia, que é considerada a fundação da psicologia da memória. E em 1885 foi favoravelmente revisado por William James na Science. Então, estou falando de um periódico aqui, título de periódico. Então aqui eu mostrei 2 exemplos. O do periódico e do título de livro. Tá nesse capítulo de livro do Rodger e Yamashiro, que eu deveria ter colocado a paginação aqui e não coloquei, porque o livro que eu li não tinha números de página, né? Era um manuscrito ainda. Outro exemplo. Então, voltando àquele artigo do Daryl Bem sobre parapsicologia, ele apanhou de muita gente depois de ter escrito aquilo, gerou um burburinho gigante, né? Então, aqui Lebel e Peters publicaram um artigo também, falando um artigo metodológico muito interessante, epistemológico, na verdade, muito interessante. E eles falam, em um recente número do Journal of Personality and Social Psychology, e aí citam o artigo do Ben falando algumas coisinhas, mas o nome do periódico que eles estão citando, que é o todo-poderoso JPSP, é considerado talvez o maior periódico na área de psicologia social, e por isso também que o artigo teve um grande
gerou uma grande polêmica, né? Ele publicou artigos sobre parapsicologia no todo-poderoso JPSP e gerou polêmicas, né? Então aqui o nome do artigo vem em itálico, tá? Quais casos mais eu utilizo o itálico? Bom, quando eu estou falando de gêneros, espécies e variedades, geralmente ali em biologia, né? Então aqui peguei mais uma vez Rodiger e Yamashiro. Eles eram participantes altamente selecionados, ideais para estudos de aprendizagem e memória, da mesma forma que a Drosophila era ideal para que geneticistas trabalhassem nas leis da genética. Bom, nesse caso eu utilizei itálico aqui porque eu estou falando de uma entidade da biologia, né? Quando eu faço estudos com animais, com ratos, e que eu quero descrever exatamente a espécie dele, geralmente eu coloco também o seu nome científico, né? Para discriminar bem. Vamos lá, outro caso. Bom, letras usadas como símbolos estatísticos ou variáveis algébricas, tá, são também utilizadas em itálico. Mas isso não vale para elementos químicos, para termos de trigonometria, como seno, cosseno, tangente, subscritos não estatísticos ou letras gregas. Então aqui é importante, ó, quando o símbolo estatístico ele não é grego, ele vai em itálico. Quando ele é grego, ele não vai em itálico. Vamos ver um exemplo disso. Ó. Houve um efeito estatisticamente significativo do grupo. F da estatística F da ANOVA vai em itálico. P, o valor P associado a essa estatística teste com esses graus de liberdade vai em itálico. Eta quadrado parcial, uma medida de tamanho de efeito. O eta é uma letra grega, então ele não vai em itálico, ele não vai assim, ele vai assim, tá? Mostrando que o grupo anódico apresentei as médias e o desvio padrão. A média e o desvio padrão. Média e desvio padrão são símbolos estatísticos, estão em itálico. Teve um desempenho superior aos grupos blá blá blá. Média e desvio padrão itálico. T do teste T está em itálico também. Tá? Esses valores são todos inventados, tá, gente? Nem sei se estão consistentes. O valor P vai em itálico. D de Cohen, tamanho de efeito, vai em itálico. Aqui também, médias em itálico, T em itálico, P em itálico, D em itálico. Agora, o símbolo grego não foi em itálico. Olha aqui também, ó, uma outra frase. Não houve associação significativa entre grupo e intenção de voto. Qui quadrado, um teste famoso. A letra Qui é uma letra grega. Então eu não italicizo, né, esse termo, deixo normalzinho. O coeficiente de regressão padronizado foi superior para a variável preditora idade, beta. O beta ele é um símbolo grego, então ele não vai em itálico, ele vai normal. Quando comparado à variável preditora QI, também não vai em itálico, porque ele é símbolo grego. Então as estatísticas que não são gregas, elas estão em itálico. As que são gregas não estão, ok? Próximo caso. Bom, alguns scores das escalas de testes. Aqui tem que ver caso específico e olhar o manual da APA mesmo, gente. Por exemplo, os scores do Rorschach. Eu nunca li nada do Rorschach. Eu não sei absolutamente nada e nem pretendo saber. Então, eu só trouxe isso a título de exemplo porque é o que o manual mostra, tá? Eu não sei explicar por que, como, quais são os scores, eu nem sei para que serve o Rorschach. Então, aqui fica um exemplo que está lá. Eu acho que o manual cita outro exemplo de teste de personalidade. Deem uma olhadinha no manual nesse caso, ok? Bom, número de volume do periódico na lista de referências, bem como o nome do periódico, né? Já falei isso. Journal of Neuroscience Methods e o número. Lembrando que a vírgula, né, os símbolos que estão ali no meio não vão em itálico. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui sobre a vírgula não vai em itálico. Olha, se o periódico chamar Journal of Experimental Psychology, Learning, Memory and Cognition, essas vírgulas aqui elas vão em itálico porque elas fazem parte do nome do periódico. Essa vírgula aqui a seguir, ela não vai em itálico porque ela não faz parte do nome do periódico. Ela só está separando o nome do periódico do volume. Então as vírgulas dentro do nome elas vão sim em itálico. Os dois pontos aqui eles vão em itálico porque fazem parte do nome do periódico, ok? Só para desfazer qualquer dúvida que possa ter ficado nesse sentido. Próximo caso. Bom, quando eu tenho âncoras de uma escala. O que são âncoras? São
as palavras ou termos associados aos números de uma escala em um questionário, um instrumento psicométrico, tá? Então, por exemplo, a escala tinha 5 pontos, variando de 1, aí entre parênteses, discordo totalmente, em itálico, não é entre aspas, é em itálico, a 5, concordo totalmente. O 1 e o 5, eles não são italicizados, apenas o discordo totalmente, concordo totalmente. Outro exemplo, a escala variou de 0, nunca faço isso, a 10, sempre faço isso. Ok? Então, esse é um outro exemplo do uso de itálico. Bom, primeiro uso de uma palavra, frase ou abreviação vinda de outro idioma. Tá? Então aqui, em espanhol, uma palavra como carinho poderia ser traduzida como um sentimento entre gostar e ter afeição em inglês. Esse texto aqui da Janete Altariba, ele está publicado em inglês, né? Então essa frase ela faria mais sentido em inglês, mas ela está comparando se carinhos equivale à palavra liking, né? Então aqui, no caso lá ela usa carinho sempre com a letra N, né, no espanhol, ela utiliza carinho sempre em itálico, mas se ela quisesse ela poderia, esse texto é antigo, ele é anterior às normas da 7ª edição, ela poderia a partir da segunda vez escrever carinho, uma vez definido o significado daquela palavra, sem o itálico, se ela for utilizar recorrentemente, né. Ou, por exemplo, se eu for utilizar um conceito ou alguma coisa que não se traduz bem para o idioma que eu estou escrevendo, eu posso manter o uso original. Na prática, é relativamente raro o uso desse tipo aqui de constituição. Né? Ok, então esses foram os usos do itálico. Agora nós vamos para a terceira e última parte do vídeo, que eu vou falar dos usos do negrito. Eles são mais simples, a gente quase não usa negrito no manual da APA. Tá? Bom, vamos lá. Quais casos que nós utilizamos negrito? Primeiro, para denotar vetores e matrizes. Então isso aí já é uma coisa bem rara, porque pouca gente na psicologia, pelo menos no Brasil, utiliza psicologia matemática ou trabalha com estatística fortemente. Mas quando a gente está falando de matrizes e de vetores, então eu tenho um vetor específico, lá, um vetor de parâmetros, né? Ou uma matriz de correlações, né? Uma matriz de variância e covariância. Então, eu vou denominar esses elementos ali por letras maiúsculas em negrito. A matriz S, a matriz W, a matriz Z. Né? Então, esses símbolos aqui me indicam que eu estou me referindo a uma matriz ou um vetor. Né? Eu poderia ter colocado aqui o vetor S também. Tá? Então, esse é um caso específico em que eu vou utilizar negrito. Né? Uma convenção que a APA adota. Bom, outro caso, números de tabelas e de figuras. Né? Então, quando eu tenho uma figura no meu documento, eu vou ter a figura, acima da figura eu vou ter figura 1 em negrito, e depois abaixo eu vou ter nome da figura em itálico, e tudo em maiúsculas, porque é o formato de título. Eu vou falar mais sobre isso em figuras e tabelas em um outro vídeo, mas aqui só para introduzir o termo figura 1, figura 2, figura 3 vai em negrito. Tá? Agora esses elementos ficam acima da figura, não mais abaixo como era na 6ª edição do manual. O mesmo vale para a tabela. Então tem a tabela aqui, e aqui eu vou pôr tabela 1, tabela 2, tabela 57 e o título da tabela em itálico. Tá? Então esse é um caso bem simples do uso de negrito, não tem confusão. Bom, quando eu utilizo algumas técnicas estatísticas multivariadas, como por exemplo, análises fatoriais, exploratória ou confirmatória e modelagem por equações estruturais, eu posso querer colocar as cargas fatoriais dos itens na minha tabela. Cargas fatoriais constituem uma entidade matemática, estatística, que são de interesse da psicometria e de áreas mais quantitativas da psicologia. Não é meu objetivo explicar o que são cargas fatoriais aqui. Mas as cargas fatoriais elas podem variar. Né? Eu posso ter uma carga fatorial de 0,30, de 0,45, de 0,90. E eu posso querer destacar para o meu leitor quais cargas fatoriais estão acima de determinado valor. Ou quais cargas fatoriais foram significativas. E aí eu posso negritar as cargas fatoriais, desde que isso não é facultativo, isso é obrigatório. Uma vez negritando essas cargas fatoriais, eu tenho que ter uma nota de rodapé que diga
valores em negrito representam cargas fatoriais significativas ao nível P menor do que 0,01. Ou então, cargas fatoriais acima de 0,40 estão em negrito. Eu preciso ser explícito qual é o motivo de eu ter negritado determinadas cargas fatoriais em detrimento de outras. Tá? Não sou obrigado a negritar, mas negritando eu sou obrigado a explicitar porque eu fiz isso. Tá? Bom, outro caso, alguns elementos da página de título de um manuscrito. Por exemplo, deixa eu abrir aqui o meu modelo. Eu ainda não falei de página de título, né? Mas ó, aqui o meu título ele vai aparecer em negrito, tá? E aqui essa expressão nota do autor, ou em inglês author note, também vai aparecer em negrito, tá? Então são casos bem específicos, né, que eu destaquei aqui. E todos os níveis de todos os títulos do artigo. Bom, basicamente isso daqui é considerado um título. Isso daqui é considerado um título, mas isso daqui também é um título de seção, né? Seção 2, né? Aqui eu vou ter um outro, cadê? Um outro título, tá? Isso daqui também vai em negrito sempre, qualquer que seja o nível, tá? É um outro caso que eu utilizo negrito, ok? Então, era isso que eu tinha para hoje. Falei sobre os usos das aspas, os usos do itálico e os usos do negrito. Para casos mais específicos, para dúvidas, por favor consultem o manual. O manual, ele além de dizer quando usar, ele também tem uma seção lá que ele fala quando não usar. Bom, eu me foquei aqui em quando usar, mas vocês podem consultar o manual que ele vai dizer, ó, nesses casos não use isso. Ao invés disso, use aquilo. Então, eu acho que quando eu digo que algo é usado no itálico, subentende-se que já que não é negrito e sublinhado, por isso que eu não tentei me alongar mais. Mas nunca deixem de consultar o manual, porque ele é a fonte de referência básica. Tá? Esses vídeos aqui são apenas um incentivo para vocês avançarem nos trabalhos de vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e até um próximo tutorial.